Bem-vindo à aula de programação orientada a objetos. Eu vou falar um pouquinho sobre a introdução, né, sobre orientação a objetos, e depois vamos falar um pouquinho do Java, né, da linguagem que é utilizada nesse curso. Bom, primeiramente, um histórico da orientação a objeto. Né? Isso vem de longa data. Havia uma linguagem chamada Simula, e essa linguagem ela tinha esse conceito de criar, né, coisas do mundo real, transformando isso mais ou menos em código, né? Isso meados da década de 60, e de lá para cá, Smalltalk, C++, Java e C Sharp, né, .NET agora utilizam esse conceito de orientação a objeto. Na verdade, quando era lá na época da linguagem Simula, não era nem esse nome, tinha um outro nome, e a linguagem em si ela não foi adiante, ela foi descontinuada, mas o conceito foi observado pelos pensadores da área, né, os pesquisadores da área, mestres, doutores, PhDs, e esse tema foi desenvolvido e aí posteriormente tomou, né, o nome de orientação a objetos. O Java ele foi criado pela Sun Microsystems e comprado pela Oracle em 2010. Então hoje, né, o Java é da Oracle. Tudo que vocês precisam para programar em Java é gratuito, né, está disponível no site da Oracle. Se vocês precisarem, vocês precisam baixar o JDK. Você precisa baixar o JDK e que é Java Development Kit, instalar na sua máquina. Se você baixar o NetBeans, né, no site da NetBeans mesmo, e lá já tem o NetBeans com o JDK. Então é mais fácil. Baixa lá o NetBeans, que já vem com o JDK, e instala na sua máquina. É tudo gratuito. A programação ela passou por algumas fases aí, né? Como a gente tinha programação estruturada, que era aquela entrada, processamento e saída, processamento em batch, que a gente chama os bancos têm muito disso, né? Aquele processamento que é feito da meia-noite às 6 da manhã, todas as transferências, né? No Itaú tem um sistema chamado C7, que faz todas as transferências de conta corrente para conta poupança, enfim, durante da meia-noite às 6. Essa programação nós chamamos de programação estruturada, né? Aliás, programação procedural, né, no procedimento. A programação estruturada veio posteriormente quando você tinha uma estrutura, né, funções, enfim, toda uma estrutura dentro do seu programa. Depois, posteriormente, foram criados a programação de múltiplos paradigmas, né, que as linguagens tinham as duas coisas, tanto tinha a parte estruturada quanto tinha a parte procedural também. E hoje, né, nós estamos aí falando em programação orientada a objeto. A orientação a objeto ela é pré-requisito para um monte de linguagens aí. As linguagens que não eram orientadas a objeto agora são, como por exemplo o PHP, que hoje é orientado a objeto. Mas se você quiser programar em .NET, em C Sharp, Java, enfim, você primeiro, né, precisa entender e conhecer os conceitos de orientação a objetos. Então hoje não tem jeito, hoje é pré-requisito para uma série de linguagens. A ideia da orientação a objeto é que tudo pode ser tratado como um objeto, tudo pode ser um objeto. Né? Então quando eu digo que tudo pode ser um objeto, cliente pode ser um objeto, funcionário pode ser um objeto, um produto pode ser um objeto, fornecedor pode ser um objeto, tudo pode ser transformado em um objeto. Esses objetos, né, na verdade, nós temos classes, né, que, por enquanto, quando eu falar classe, leia-se objeto. Quando eu falar objeto, leia-se classe. Por enquanto, digamos que é a mesma coisa. Vai ficar mais fácil vocês entenderem nesse primeiro instante.
Dentro dos conceitos de orientação a objeto, nós temos, né, a herança, que eu vou explicar daqui a pouco, e todo objeto tem atributos e métodos. Na verdade, o que vocês precisam entender, né, é que ninguém reinventou a roda, né? Antigamente nós tínhamos funções, nós chamávamos de funções. Hoje nós chamamos de métodos, né? Só mudou o nome. Antigamente nós chamávamos de variáveis ou parâmetros da função, né? Que a gente usava as variáveis, né, para receber os parâmetros que você ia mandar para uma função. Hoje nós passamos a chamar isso de atributos. Então, o que a gente chamava de variáveis, o que a gente chamava de parâmetros, a gente passa a chamar de atributos. O que a gente chamava de funções, função. Bom, como é que a gente pode conceituar, né, essa história toda da orientação a objeto aí, que são classes, né, são objetos. A gente pode escrever isso. Eu vou usar as minhas palavras aqui, tentar simplificar a coisa. Quando eu escrevi o código e eu não carreguei isso na memória, eu chamo de classe. Quando está carregado na memória, eu passo a chamar isso de objeto. Então, a diferença é muito sutil, é um instante. Se eu carreguei na memória, eu passo a chamar isso de objeto. Se eu não carreguei ainda, eu chamo isso de classe. Na orientação a objeto, nós usamos o termo instanciar uma classe. Essa palavra instanciar, ela parece que complexa demais, né? Se a gente usar um termo mais simples, eu posso dizer que instanciar é carregar na memória. Simples assim. Então, instanciar uma classe é pegar uma classe e carregá-la na memória. Toda vez que eu vou usar uma classe, eu preciso antes carregá-la na memória, antes de usar. Igual o arquivo do Word. O arquivinho está lá no seu HD. Para usar, você precisa fazer o quê? Você chama o arquivo, ele vai para a memória RAM e aí ele vai executar o que você pediu para aparecer na sua tela, no caso do arquivo Word. A classe é a mesma coisa. Para você executar um método que está numa classe, vou dar um método para executar uma classe, você precisa primeiro carregar ela na memória. Então você precisa fazer o quê? Instanciar a classe na memória. Né? Precisa carregar essa classe na memória. Então, está na memória, eu chamo de objeto. Não está instanciada ainda, não foi carregada ainda na memória, eu chamo de classe. Então, por enquanto, né, para não confundir muito, quando eu falar classe, você entenda objeto e vice-versa. Quando eu falo objeto, entenda classe. É a mesma coisa por enquanto. Então, essa palavra instância, né, ela confunde um pouco, mas é isso. É carregar uma classe na memória. A orientação a objeto tem alguns conceitos, né? Herança, encapsulamento, polimorfismo, abstração. Né? A abstração, né, é o poder que nós temos de abstrair de um objeto suas características e suas funcionalidades. Ou, traduzindo para a linguagem de orientação a objeto, a abstração é a capacidade que eu tenho de olhar para um objeto e falar, olha, neste objeto eu tenho tais características, ou seja, eu tenho tais atributos e tenho tais funcionalidades. Então eu tenho tais métodos. Né? O conceito de herança, né, esquecendo a parte de sistemas, de informática, enfim, quem herda, né, herda alguma coisa. Você pode herdar dívida, não interessa, você herdou alguma coisa. Segundo o conceito de herança, teoricamente, os filhos herdam dos pais. Então, nessa história da herança, o que a gente faz? A gente cria geralmente uma classe, né, que ela é mais genérica, né, ela tem um tema que ela abrange um campo maior, e nós chamamos, alguns autores chamam de superclasse, ou classe pai, né, e as classes filhas, ou subclasses, né, são lá no banco de dados, a gente tinha a especialização, a generalização e as suas especializações. Né?
É a mesma coisa, que você tem a classe mais genérica e as especializações embaixo. Então, por exemplo, eu crio lá uma classe que eu chamo de operação matemática. Então, eu dou um tema mais genérico, uma coisa mais abrangente. E aí, embaixo dessa classe, né, numa hierarquia aí, elas são ligadas, né, você verá isso mais adiante. Eu vou criar a classe soma, subtração, divisão, que são especializações da classe operação matemática. Voltando na história da abstração, né? As classes podem ser, nós chamamos de classes concretas ou abstratas. Né? Abstrata, quando ela tem um tema mais abrangente; concreta, quando ela é física, quando eu consigo pegar a classe. Então, por exemplo, se eu crio uma classe, chamo ela de cliente, o cliente é físico, ele existe. Se eu crio uma classe, chamo ela de funcionário, o funcionário existe, né? Concreto. Se eu crio uma classe e chamo lá de utilização de veículos, né? O veículo existe, o motorista existe, é concreto. Mas se eu criar uma classe chamada de utilização de veículos, essa classe, eu chamo ela de abstrata. E nós chamamos de abstrata também a classe mais genérica que você cria. Por exemplo, aquela história da classe educação matemática. É uma classe abstrata, né? Uma coisa mais genérica e não é palpável, não é tão tangível. Né? Eu consigo pegar a classe operação matemática. A operação matemática ela não existe. Então, é o que nós chamamos de classe abstrata. Nessa história da abstração, a ideia é a seguinte: por exemplo, digamos que nós temos o poder de abstração. Digamos que eu sou um deficiente visual aqui do meu lado direito e do meu lado esquerdo tem uma cadeira, ele não sabe que objeto é esse do meu lado esquerdo. Eu posso fazer uma brincadeira com ele. E aí, esse é o seguinte: olha, fazer uma brincadeira, eu quero que você adivinhe que objeto é esse que tem aqui do lado esquerdo. Né? Aí, a primeira coisa que ele me perguntaria são as características. Encapsulamento. O encapsulamento, o conceito de encapsulamento ele é meio complicado para entender. Né? Na definição de encapsulamento está escrito lá assim: o encapsulamento protege o dado. Né? E aí, né, a primeira impressão é que alguma senha, alguma coisa assim, né, tem a ver com banco de dados, mas como assim encapsulamento protege o dado? Na verdade, o encapsulamento também é uma coisa que vocês já viram, né, lá atrás em outras linguagens não orientadas a objetos, e que agora, né, deram o nome de encapsulamento. Quando você declarava uma variável, e você declarava essa variável de forma que ela não era visível em tudo quanto é ponto do seu sistema, do seu projeto, você reduzia a visibilidade. Né? Essa aula é a aula de visibilidade e escopo. Agora, nós chamamos isso de encapsulamento. Então, um exemplo de encapsulamento é, por exemplo, quando você declara um atributo, a gente chamava de variável, agora a gente passa a chamar de atributo. Né? Você declara um atributo e você coloca antes da declaração a palavra private. Então, por exemplo, private int float pi, o número pi. Estou criando o número pi, aquele número 3.1416. Vamos pegar o exemplo aí de um sistema de engenharia. Então, eu tenho lá uma classe, né, onde eu criei o atributo pi. Eu coloquei lá private, modificador de acesso private, né, float pi igual a 3.1416, aquele número maluco, que é o número pi lá, aquele número enorme. Quando eu declaro isso como um modificador de acesso private antes, né, antes de colocar o tipo de dado que a variável vai aceitar e o nome da variável, isso só é visível dentro da própria classe que eu criei. Então eu não consigo enxergar em outras classes. Quando eu coloco a palavra protected, então protected float pi igual a 3.1416, eu só consigo enxergar isso dentro da própria classe e das subclasses que fazem parte, né, ali do mesmo pacote, enfim. E por aí vai. Né? Nós chamamos de modificadores de acesso. Então, de acordo com o modificador de acesso que você põe antes da declaração ou do atributo, ou mesmo do método, né? Eu posso, em vez de colocar public, na hora de começar a declarar o método, eu declaro ele como public, eu posso colocar como private, como protected, e assim vai. Antes da declaração, eu coloco esse modificador de acesso, e aí eu protejo o dado. Por exemplo, se eu colocar lá private float pi,
de outro, né, de outra classe eu não consigo enxergar, só consigo enxergar dentro daquela própria classe. Eu tenho meios de ir lá e pegar isso para usar, para fazer cálculos matemáticos, aritméticos, geométricos, enfim, em outras classes, mas eu não consigo mudar esse valor. Então eu protegi o dado. Então, por isso que o encapsulamento, né, em alguns autores colocam lá, o encapsulamento protege o dado. É nesse sentido, ele protege porque ele esconde um pouco o dado. Então é para você diminuir a visibilidade de certos atributos que você vai criar ou certos métodos também. E o polimorfismo? O polimorfismo engloba tudo, né? Dentro do polimorfismo você tem abstração, você tem herança, você pode ter encapsulamento, não é obrigatório ter encapsulamento, mas você pode ter. E acaba englobando tudo. O que é a implementação do polimorfismo? Né? Quando você cria um ambiente que você coloca lá uma classe que é uma generalização e coloca as suas especializações embaixo, e essa classe que é uma generalização, uma classe abstrata, que nós chamamos também, ela pode ser uma classe polimórfica, que nós dizemos, né? Com um método polimórfico. Vou pegar um exemplo. Eu vou pegar aquele exemplo da operação matemática. Eu crio lá a classe operação matemática, embaixo dela é a minha generalização, eu crio as especializações, uma classe chamada soma, subtração, divisão, que são as especializações da classe operação matemática. E aí, nessa classe operação matemática, eu crio, por exemplo, um método chamado calcular. Esse método calcular, ele espera que eu passe 3 atributos, 2 valores e a operação que vai ser efetuada. Então, quando eu chamar esse método calcular, eu vou passar os 2 valores, por exemplo, eu passo 5, 5, e o terceiro eu passo o atributo da operação que é para efetuar com esses 2 valores. Então, por exemplo, eu passo soma. Se eu passo soma, ele instancia, ele carrega na memória o objeto soma, faz a soma dos 2 valores, devolve o valor 10, né? 5 mais 5, 10, e devolve o valor 10 lá para a classe operação matemática. Agora, por exemplo, se eu passar 5, 5, subtração, ele, em vez de ele instanciar o objeto soma, ele vai instanciar, vai carregar na memória o objeto soma, aliás, o objeto subtração, e aí vai fazer a subtração desses 2 valores, 5 menos 5, 0, e vai devolver o valor 0 lá para a classe operação matemática. Então, quando você monta esse ambiente, né, de polimorfismo, você cria essa classe polimórfica, esse método polimórfico, esse método, ele, de acordo com, por exemplo, um terceiro atributo que você passe, ele escolhe, né, ele tem a capacidade de escolher qual é o objeto que ele vai instanciar na memória para fazer o cálculo de acordo qual é a especialização que ele vai instanciar na memória para fazer o cálculo de acordo com o cálculo que vai ser feito. De acordo com o cálculo que vai ser feito, ele vai instanciar a soma, ou a subtração, ou a divisão. Então nós dizemos que esse é um método polimórfico. Quando você monta esse ambiente, né, nós dizemos que você implementou o conceito de polimorfismo no seu código. Você tem que tomar muito cuidado com quem fala que não, eu trabalho com orientação a objeto. Não, trabalhar com orientação a objeto, o cara pode trabalhar com pouca orientação a objeto ou com bastante orientação a objeto, de acordo com o conhecimento, de acordo com o que ele implementa, os conceitos que ele implementa no código dele, eu posso dizer que o código dele é mais orientado a objeto ou menos orientado a objeto. Quando se fala de Java, por exemplo, não tem jeito, o cara tem que ter pelo menos um mínimo de orientação a objeto. Quando se fala de VB, o cara pode até trabalhar no VB e não trabalhar orientado a objeto. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, recapitulando, né? Todo objeto, né, tem seus atributos e métodos. Então, o que a gente chamava de variáveis, agora nós passamos a chamar de atributos. Então, por exemplo, um cliente, se eu criar um objeto, né, uma classe chamada clientes, quais seriam os atributos do objeto clientes? Nome, RG, CPF. E esses atributos têm que ser o mínimo que eu possa identificar um determinado cliente. Então, pelo menos o CPF tem que ter. O atributo que identifica, né, que é único, nós chamamos de atributo identificador. Então tem que ter o atributo identificador e, obviamente, mais alguns. E aí, todo objeto tem que ter atributos e métodos. Se eu criar um objeto cliente, quais seriam os possíveis métodos que eu criaria no objeto cliente? Sei lá, cadastro de cliente, cadastrar clientes, sempre na terceira pessoa.
cadastrar clientes, alterar clientes, excluir clientes, gerar relatório de clientes e por aí vai. Você pode ter milhão de métodos dentro do objeto cliente. Então eu crio uma organização que é eterna. Hoje eu tenho um sistema pequeno, mas se esse sistema crescer amanhã ou depois eu preciso de um relatório para saber quais são os fornecedores que foram descredenciados no ano de 2014. É uma funcionalidade nova, ou seja, é um método novo que eu tenho que criar dentro de algum objeto. Eu vou criar dentro do objeto clientes, dentro do objeto produtos, dentro do objeto funcionários ou dentro do objeto fornecedores. É óbvio que isso é um relatório que traz quais são os fornecedores que foram descredenciados em 2014. Eu vou criar isso no objeto fornecedores. Então, é uma organização que fica para o resto da vida. O que acontecia antigamente era que os sistemas eram muito bagunçados, ficavam gigantes, uma bagunça generalizada, né? Aconteceu comigo, mexi num lugar e dá problema em outro, né? Hoje em dia não, você tem tudo bem modularizado dividido por objetos, e aí é uma organização que vai, né, do começo do sistema, mesmo que ele pequeno ou grande, até o seu fim. São mensagens. Mensagem é quando você, de um objeto, você manda executar o método de outro objeto, né? E aí eu digo que eu enviei uma mensagem, né? Uma solicitação. E aí, por exemplo, eu crio um objeto mais genérico, que eu chamo de cadastro, né? E aí eu crio, por exemplo, um método cadastrar nesse objeto. Por quê? Abaixo desse objeto, a minha intenção é criar suas especificações. E eu crio lá um objeto clientes e um objeto funcionários. Os dois eu tenho que cadastrar, por isso que eu estou criando eles abaixo do objeto cadastro. Eu não preciso reescrever. E aí no objeto cadastro eu crio um método cadastrar, sei lá, que digamos que tem, vamos forçar a amizade, digamos que tem 100 mil linhas, né, para vocês entenderem melhor. Eu não preciso recriar essas 100 mil linhas no objeto funcionários e recriar essas 100 mil linhas no objeto clientes, porque eu eu reaproveito o código, né? Eu uso reaproveitamento de código. E através do conceito de herança, usando o conceito de herança, eu consigo fazer o quê? Usar o método cadastrar tanto para cadastrar clientes, quanto para cadastrar funcionários. Do objeto clientes, eu chamo o método cadastrar que tem lá no objeto cadastro, e aí eu passo para ele os dados do meu cliente, e ele, de acordo com os dados que ele recebe, ele já sabe que aquilo é um cliente, o método cadastrar está preparado para isso, e ele vai e cadastra o cliente na tabela de clientes. Quando eu chamo o método cadastrar do objeto funcionários, ele sabe que é o objeto funcionário que está chamando, recebe os dados do funcionário e aí manda esses dados para a tabela de funcionários. Então eu posso dizer o seguinte, que o objeto clientes herdou, né, conceito de herança, o objeto clientes herdou do objeto cadastro o método cadastrar. Eu posso dizer que o objeto funcionários herdou do objeto cadastro o método cadastrar. Então, reaproveitamento de código. A essa situação, quando você chama um método de outro objeto e passa os atributos necessários para que esse método seja executado lá, ele precisa receber uns atributos para ele executar, precisa receber nome, RG, CPF, né, para que ele execute, né, para que ele funcione. Nós chamamos de mensagens. Vamos então fazer o nosso primeiro programinha em Java, um exemplo de looping, né? Looping usando while, que é o looping mais simplesinho que tem, né? Eu estou aqui com o meu NetBeans já aberto. Eu vou clicar aqui na pastinha amarela, que tem um sinalzinho de mais, para criar um novo projeto, né? Nós vamos trabalhar sempre com aplicação Java, que são os projetos fora da web, né? Nós temos aqui uma série de projetos, né? Por exemplo, Java Web, projeto para web, Java ME Mobile Edition para você criar aplicações para dispositivos móveis. Então tem uma série, dá para fazer 1 milhão de coisas aqui, né, no Java. Java é bem amplo, mas nós sempre vamos trabalhar com o primeiro item aqui, né? O pessoal de PADS tem Java para web no fim do semestre, tem Mobile Edition também, e outras turmas não, mas enfim. Aplicação Java, eu vou clicar aqui em próximo
E aí, o nome da minha classe, se a gente der uma olhada aqui, vai ser exempWhile, né? Posso até copiar daqui para ficar mais fácil para evitar. Ver se ele deixa copiar. Espero que sim. exempWhile. Ok, ficou mais fácil. Na minha máquina está configurado para jogar dentro da pasta. É o caminho padrão, né? Ele sempre cria uma pasta NetBeans Projects e aí dentro de NetBeans Projects ele vai criar uma pasta exempWhile. Então todo projeto novo que você faz, ele cria lá uma pastinha para esse projeto dentro dessa pasta NetBeans Projects. Se você quiser dar uma olhada depois dos arquivos que ele criou, ou quiser copiar isso para outra máquina, é só ir lá e copiar essa pasta inteira para dentro da pasta NetBeans Projects de outra máquina que você, porventura, tenha instalado o NetBeans. Clicar aqui em finalizar, ele vai montar o projetinho para mim. Dentro da pasta NetBeans Project, né, ele vai criar o exempWhile. E algumas coisas o NetBeans tenta facilitar a nossa vida, ele já criou. Né? Então, se eu ver aqui no sinalzinho de mais, pacote de código-fonte, tem lá ó, o pacote que ele criou, aquela pastinha que ele criou, package, tá vendo? Escrito aqui, ó, package exempWhile. É o comando, né, para ele falar, olha, essa classe aqui está dentro do package exempWhile. Então, dentro lá da pasta NetBeans Project tem um package, tem um pacote. Né, tem o que é um pacote? Um package? É um diretóriozinho, né, chamado exempWhile, e o meu arquivinho .java já está aqui, né, dentro desse pacote. Eu tenho dentro, ele automaticamente ele já criou algumas coisas para mim. Então tem que tomar cuidado quando vocês vão pegar o conteúdo da apostila e jogar aqui no NetBeans, porque se você jogar de novo vai duplicar, né? Então, por exemplo, a criação eu não preciso, a criação da classe está aqui já, a declaração da classe está aqui já, não preciso criar. E aí vem a declaração do meu método principal, tá vendo? Então, public class, né, uma classe pública, né, se eu jogar isso dentro de um sistema, enfim, pode ser acessado de qualquer ponto, em qualquer lugar do sistema. Public static void main string args. Como é que eu sei que isso aqui é um método? Toda vez que você bate o olho na linha, tem abre e fecha parênteses, uma forma fácil de identificar que é um método. Bateu o olho, tem abre e fecha parênteses, é método. É um método público, está ali, né, disponível para ser acessado de qualquer lugar, estático, esperando que alguém o chame para que ele seja executado. O void, fazer uma comparação do void com o null lá do banco de dados. O que é null? Null não é zero, null não é branco, null é null. Null é valor nulo, né? Que provavelmente quem inventou foi o pessoal lá do DB2, na década de 40, 50, alguma coisa assim. E como é que eu sei que isso aqui é um método principal? A palavra main, na declaração do método. Então, para que você consiga executar uma classe, ela tem que ter um método principal. Se ela não tiver o método principal, eu consigo compilar. Esse martelinho aqui desfaz tudo que foi feito e refaz, né, e recria os arquivos. E esse aqui compila nem tudo, né, só o principal. E para executar, eu vou depois clicar na setinha verde aqui. Esse void, tem uma regra do Java que diz o seguinte, todo método tem que retornar alguma coisa para quem o está chamando. Então, de uma classe eu chamo outro método, ela tem que retornar alguma coisa para essa classe aqui. Quando você tiver dentro do método, a regra é simples, o comando return, você coloca return, por exemplo, uma variável que você criou, ABC. Se essa variável, quando ela foi criada aqui no meio, ela foi criada como, por exemplo, int ABC, eu tenho que colocar no retorno do método o tipo de dado que aquele método vai retornar. Não é o caso aqui, eu teria que tirar tirei o state, teria que tirar, né, o int. Mas enfim, esse método é estático, isso não funciona direito. Mas se o método não fosse um método estático e tal, eu colocaria o tipo de dado que retorna o meu método, tá vendo? Então, o método vai retornar o valor dessa variável e é um valor do tipo inteiro, então eu colocaria inteiro aqui. Como não tem o comando return nesses primeiros métodos que vocês vão criar, né,
na aula lá de métodos acessores, aí vocês vão precisar colocar isso, o comando return em alguns métodos, aí você coloca na declaração o tipo de dado que ele retorna. Então, como aqui não tem, eu tenho que retornar alguma coisa, retorna void. Void é vazio, é nulo, é nada. Então, por conta dessa regra do Java, que todo método tem que retornar alguma coisa para quem ele está chamando, tem que ter esse void na declaração. Esse string args, o que é isso aqui? Se eu não tivesse esse abre e fecha colchetes, isso aqui seria um atributo normal. Um atributo do tipo string, chamado args. Args, sei lá, abreviação de argumentos. E caberia um valor só. Eu reservei espaço na memória, chamei aquele espaço de args, eu jogo um valor lá, se eu quiser jogar outro, eu tenho que substituir aquele e jogar outro. Agora, quando eu abro e fecho colchete, eu estou transformando isso num array. Array é mais ou menos o mesmo conceito de vetor, matriz, né, que vocês viram, que você viu lá no primeiro semestre, em linguagem C ou alguma coisa assim, você deve ter visto isso. O que é um array, um vetor, uma matriz? É uma variável que você joga um valor, ela tem um espaço. Se eu jogo outro valor, eu não preciso substituir aquele valor para ela. Ele cria mais um espaço e ela vai criando índices do lado. Então, o primeiro valor é índice 0, o segundo valor é índice 1, o terceiro valor é índice 3. Eu vou jogando valores e ela é dinâmica, ela vai aumentando o espaço dela lá e vai criando índices. No meio do meu código, se eu quiser acessar esses valores, né, por exemplo, eu colocaria args 1, né, ponto e vírgula. Ele traria o quê? O valor que está em args 1. Na posição, ele vai lá pelo índice, a posição 1 tem isso aqui, ele me traz esse valor. Então é uma variável dinâmica, que à medida que eu vou jogando valores, ela vai adicionando posições, ela vai criando posições dentro dessa. Então é uma variável do tipo array, né? Dessa variável, e eu posso depois acessar esses outros atributos. Vamos ver o que tem aqui no código. Eu vou copiar e colar aqui, mas eu não aconselho vocês fazerem dessa forma. Eu não aconselho vocês a digitarem, porque aí você aprende melhor. E também, se você copiar e colar, você vai ver que ele vai fazer uma salada aqui, né? Ele joga tudo na mesma linha. Como eu tenho a prática, eu sei onde é que começa e termina cada linha, cada comando aqui, fica mais fácil. Mas no começo, para quem não tem, fazer isso aqui é meio complicado. Então, evitem copiar e colar como eu fiz, porque vocês vão ter mais problemas ainda. Então, no começo principalmente. Está vendo o que ele fez aqui? Ó? Quando eu dou um Enter no NetBeans, o que ele faz? Ele cria o fechamento. E isso às vezes atrapalha, né? Porque, na verdade, olha, esse fechamento não é aqui, é isso que eu falo. Ele é aqui. Ele é quando termina o meu looping, né? Então, se você copiar e colar como eu fiz, pode ter problema com essas aberturas, fechamentos, enfim, fica mais complicado. O que nós estamos fazendo aqui? Então, teoricamente, né, nesse primeiro instante, esses comentários aqui você pode apagar. Nesse primeiro instante, essas 4 linhas aqui não é para fazer nada. É só estrutura da sua classe. Lembrem, quando eu falo de classe, lê esse objeto. Mesma coisa. Então isso aqui é um objeto. Então essas 4 primeiras linhas vocês têm que decorar, né? Na verdade não precisa decorar porque o NetBeans ele cria para você. Mas se ele não criasse, né, se você estivesse em outra ferramenta, no DOS, você precisaria decorar essas 4 linhas aqui, porque isso aqui é a estrutura da sua classe. Toda classe tem abertura e fechamento. Eu fechei aqui embaixo. Tá? E todo método também tem a sua abertura e uma hora você tem que fechar. Como é que você abre e fecha isso? Abrindo chaves e fechando chaves. O looping, usando o while, né? Vamos traduzir o while como enquanto, né? Enquanto o n for menor que 100, ele vai ficar nesse looping aqui. Ele também tem que ter uma abertura e um fechamento. O que eu fiz aqui? Declarei um atributo chamado n, atribuí o valor 8 a ele, e um atributo chamado c. Os dois são inteiros, né? Só aceitam números inteiros. E aí criei um atributo chamado m,
eu peguei o valor de 8 e joguei nele. Então eu tenho aqui também do tipo inteiro. Esse system.out.println é um método. Ô, professor, como é que você sabe que isso aí é um método? Println é um método? Ó, tem abre e fecha parênteses. Tem abre e fecha parênteses é um método. Então o que eu posso dizer? Que esse método println, ele é um método da classe out, que por sua vez está dentro do pacote system. Então tem lá uma pastinha. E de onde veio essa classe out? Quando você instalou o NetBeans na sua máquina, ele veio com o JDK e o JDK colocou todas essas classes lá dentro. Está tudo lá dentro do JDK. O JDK é Java Development Kit. Né? Então tem uma série de classes que a Sun criou para facilitar a nossa vida, para ajudar um pouquinho. Né? Então aqui eu tenho o método println, que está dentro da classe out, que por sua vez está dentro do pacote system. Então lá dentro do JDK tem uma pasta chamada system, tem uma classe chamada out que tem um método chamado println. Batendo o olho nos atributos que eu estou passando aqui, eu estou passando um atributo só, eu posso deduzir, né, que é um atributo do tipo string lá no método println. Por quê? Porque eu estou passando tudo, mas eu estou passando isso como uma string, né? Estou concatenando, vai acabar virando tudo string entre aspas duplas. E é um atributo só. Pode ser que tenha mais? Pode ser. Mas os outros não são obrigatórios. O único que é obrigatório é esse atributo que é do tipo string. E aí começa o meu loop. Enquanto o m for menor que 100, quando ele chegar aqui, meu m vai estar valendo 8. Né? Ele recebeu esse 8 aqui do n. Imprima. Então coloca na tela o m. O println ele faz o que? Ele joga o valor na tela, vai aparecer aqui embaixo. E o ln é para dar um enter no final. Então ele joga para a linha de baixo, para o próximo valor e aparecer na linha de baixo. Meu C, fazendo um pequeno teste de mesa aqui. Meu C valia 1. C++ é a mesma coisa que C igual a C mais 1. E as duas coisas funcionam. Se eu colocar aqui isso aqui, C igual a C mais 1, ponto e vírgula, funciona também. Então funciona tanto assim quanto assim. É a mesma coisa que C igual a C mais 1. Então meu C que valia 1 passa a valer 2, correto? M vai receber N vezes C. N está valendo 8, 8 vezes 2, 16. Então meu M que valia 8, foi jogado na tela como 8, agora está valendo 16. Ele volta aqui para cá, né, quando ele encontra o fechamento aqui, ele volta, né, para a linha de cima, volta lá para o while, e aí vai perguntar, o M ainda é menor que 100? Meu M agora está valendo 16, né? Vai e imprime o M na tela, né? O C que valia 2 passa a valer 3, C igual a C mais 1, né? E aí multiplica o valor de M, né, por C, e assim por diante, e vai até enquanto, né, até o M igual a 99, né? Porque não é M menor ou igual a 100, é menor que 100. Então 100 é igual a 100, já não é menor. Então enquanto for menor, ou seja, até 99, ele vai ficar nesse looping e vai terminar. Vamos clicar aqui na setinha verde para executar esse negócio. Olha lá. Então ele criou primeiramente colocou a mensagem aqui, né? Os múltiplos de 8 são. E aí entrou no looping e começou a mostrar os múltiplos. 8, 16, 24, 32, 40 e assim por diante. Até 96. Né? Porque o próximo já passou de 100 e aí ele não mostrou o próximo. Ok? Existem várias estruturas para se fazer looping. Né? Tem uma estrutura que começa com do e o teste é no final da estrutura. Né? Vocês usam o que vocês acharem melhor. Tome cuidado porque aqui tem uma pegadinha. Né? O while, quando você coloca ele no final, ele usa o ponto e vírgula, que o inverso não usa. Né? Você tem uma situação, uma regra de negócio em que a primeira vez o código tem que ser executado, você não precisa testar no começo. Você vai ganhar aí nanosegundos de performance. É irrisório. Quase ninguém usa essas estruturas com o teste, né, no final, né, porque não tem muita utilidade. Não. Mas enfim. Essa estrutura for aqui, ó, ela é bem interessante, porque a estrutura for é interessante que você
eles declararam fora aqui, nem precisava, mas você declara, atribui o valor na mesma linha, faz o teste na mesma linha e incrementa na mesma linha, né? Então tudo, você diminui algumas linhas de código. Eu vou pegar o código aqui, só essa parte, porque não precisa, o resto é igual, né? E vou jogar aqui dentro do meu, vou substituir o looping que tem aqui, né? E vou acertar. Ele faz aquela lambança, joga tudo na mesma linha, né? Coisas da diferença, né? de uma ferramenta para outra. A gente está num PDF, né? E joga para o NetBeans. O NetBeans não é obrigado a interpretar, né? Os pontos vírgula e tal, enfim. Então, eles fizeram assim. Eu vou até... Vamos rodar assim primeiro, né? Depois a gente... Eles declararam aqui, né? Deixa eu ter umas coisas para mudar aqui também. Você está sem valor, né? Você está sem valor. Está tudo na mesma linha, né? Vamos deixar assim, tudo bem. Pode ser tudo na mesma linha ou assim do que está aqui. Então declara, o meu C vai começar no 2, enquanto o M for menor que 100, ele vai acrescentar de 1 em 1, né? E vamos rodar aqui para ver qual vai ser o resultado. É exatamente o mesmo, né? E tem várias formas de se fazer a mesma coisa. Tá vendo? Os múltiplos de 8 deu o mesmo resultado. O que eu queria chamar a atenção é que eles declararam aqui, né? E a gente pode fazer assim também. Na apostila não está desse jeito, tá vendo? Então eu não preciso nem declarar, eu posso declarar dentro do for, né, a variável, já atribuo um valor para ela. Eu reduzi, o for é um pouquinho mais eficiente nesse sentido, eu reduzi a quantidade de linhas de código. Então, para você agora isso é relevante, não, 2, 3 linhas de código a mais, a menos, qual é a diferença, né? Mas na verdade é assim, digamos que eu tenho um processamento que tem 6 ou 8 horas que fica processando, e tem um looping lá, né, gigantesco. Cada vez que ele passa naquelas linhas, são linhas a menos, né? Isso vai reduzir o seu tempo de processamento, o que vai ocupar na memória. Então, quando os processamentos são grandes, né, digamos que eu tenho uma linha que ele vai ler no meio, que ele não está lendo mais, se ele passou 8 milhões de vezes ali, são 8 milhões de linhas, né? Então, a gente tem que pensar nesses grandes processamentos. Então, no caso de um grande processamento, isso faria aí uma bela diferença. Estrutura if. Também não é nada complexo, né? Eu vou pegar aqui o código, eu vou usar até o mesmo, não vou criar outro projeto, né? Poderiam criar outro projeto? Poderia. Então, se você quer... não quero criar... Vamos criar outro projeto, então, para fazer aí... Para separar, né, as coisas, para ficar um pouco mais bonitinho. Eu posso vir aqui, clico de novo, né, lá no botão, aplicação Java, está selecionado já, próximo. Qual é o nome do projeto lá? Acho que é Exemplif, não, é Exemplif. Então, clico em finalizar. Agora eu tenho 2 projetos aqui. Para não gerar confusão, não gerar bagunça, vem aqui, ó, botão direito e clica em fechar. Tá? Não é deletar, é só para fechar. Ok? Então eu tenho só o Exemplif agora aberto aqui, correto? Vamos pegar aqui o código do Exemplif, que é o exemplo de if na apostila, e jogar aqui. Vai fazer aquela lambança novamente. Eu vou organizar aqui para você, como eu comentei anteriormente. É interessante que vocês não façam isso, né? No começo, depois tudo bem, depois vocês acostumarem como é que funciona isso aqui, aí tudo bem, mas no começo fica mais complicado para vocês ajeitarem o código quando vocês fazem isso, né? Outro cuidado que tem que ser tomado, tá vendo aqui, ó?
Eu copiei e colei. Olha como a aspa simples é diferente, uma diferença de caractere ASCII. E aí ele gera um erro. Você tem que vir aqui, toda vez que tiver aspas duplas, e substituir. Ele pode gerar aí um problema, né, para vocês. Então evitem, né, o uso do caractere ASCII. Outra coisa, parece que na apostila está faltando a abertura e o fechamento. Tá vendo? Quando dentro do if você precisa abrir parênteses e fechar parênteses na condição que você vai colocar. Então, outra coisa que vocês precisam tomar cuidado aí, que tem probleminha aí na apostila. Eu já pedi o conserto, mas até agora não tive retorno. Vou compilar, né? Isso aqui não precisa compilar, mas a hora que você executa ele já compila antes de executar. E agora eu vou mandar executar isso aqui. Como o valor de N2 está valendo 8, né? E N1, nota 1 está valendo 5, a nota 2 está valendo 8, a média vai ser maior que 6. Então, ele vai exibir a mensagem aqui, aluno aprovado. Uma coisa que eles não mencionam aqui na apostila, que é interessante, caso eu tenha mais de uma linha entre o if e o else, eu preciso colocar abertura e fechamento de chaves. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar uma frase aqui, sei lá, bom dia. Bom dia. Vou fazer a mesma coisa aqui no else, só para vocês entenderem o que eu quero dizer aqui. Então, se eu tenho mais de uma linha, eu tenho que abrir chaves, né, e fechar chaves. Lembra? Vou colocar aqui o bom dia. E vou compilar esse negócio aqui. Compilou, ok, tudo bem, rodou, olha lá, bom dia, aluno aprovado. Então, para que ele execute as duas linhas, duas ou mais, 2, 3, 5, 10, tem que estar entre chaves. Porque senão o que acontece? Ele vai, se você não colocar chaves, ele vai executar a primeira linha, ele vai executar essa daqui. Quando ele encontrar o ponto e vírgula, ele acha que acabou o que ele tinha que executar dentro do else, ele cai fora e não executa a segunda. Então é interessante, se você tiver mais que uma linha, abra e fecha a chave. Se você quiser abrir e fechar a chave sempre, mesmo com uma linha só, ótimo, né? Porque aí você não corre o risco de errar, né? Não corre o risco de esquecer ou alguma coisa assim. Se você quiser se acostumar já e sempre abrir e fechar essas chaves, fica até mais... Você já se acostuma, tá vendo? Funciona com abertura e fechamento, mesmo que seja uma linha, e 2, 3, 4, qualquer quantidade de linhas vai funcionar. Ainda na aula de estruturas de controle, eu tenho aqui um exemplo de switch case, né? Vamos lá então no NetBeans, a gente cria um novo projetinho, né? Eu copiei o nome de lá, né? Vou jogar o nome aqui para criar um novo projeto, ele vai criar uma nova pastinha, né? Vou clicar aqui finalizar. Aí eu venho aqui no exemplo if, melhor fechar, né, para evitar confusão, já fiz o que eu tinha que fazer. Eu tenho aqui o código do exemplo switch, ele já criou, né, meu método, a minha declaração da classe, já criou também o meu método principal, né. Vou limpar aqui para ficar mais fácil vocês enxergarem, né. Já criou aqui o meu método principal, vou tirar isso aqui também. E agora eu vou fazer o quê? Vou pegar o código que está lá, eu só preciso pegar o código que está aqui dentro do método principal, o resto eu já tem lá, né? Eu venho aqui, vou copiar esse código aqui, tem um código que eu tenho que tirar, ele vai fazer aquela salada, né? Vai jogar lá tudo em uma linha só. Eu, como já tenho mais
Isso aqui eu consigo, né? Eu vou jogar na linha de baixo para facilitar isso aqui. Tá? Aí, ó, ele criou e fechou aqui, tá? Não é para fechar isso aqui. Isso que eu falo, nesse primeiro instante, fazer isso aqui é um pouco complicado. Aqui eu posso criar mais cases, né? Por isso que ele deixou esses 3 pontinhos. Eu não vou, por enquanto não vou criar, né? Eu vou criar o default, né? Meu system. E aí, agora aqui sim eu preciso fechar o meu switch. Vamos ver o que mais aqui. Aqui tem aquele velho problema, né? Toda vez que eu copio uma aspas duplas de um PDF para cá, ele coloca um caractere ASCII diferente. Ó. Olha lá, olha como é diferente a aspas que eu digitei aqui com essa aspas aqui. Então tem que substituir, né, todas as aspas duplas, porque senão na hora que você jogar o código ele já vai dar erro, né? E aí eu tenho a impressão que está tudo errado. Na verdade é o nosso caractere ASCII, né, que é diferente. Aqui nós vamos mudar para mesa aqui, né, porque N não existe, né? O que foi declarado aqui foi mês. Feito isso, né, eu tenho aqui a declaração da classe. Tá vendo quando você posiciona aqui embaixo, ele aparece. Se não dá para ver, ele aparece em cima, né? Se dá para ver, tudo bem, né? Mesmo assim ele aparece. Ó. Então, você quer ver de quem é esse fechamento, só posiciona embaixo que ele mostra onde é que está a abertura. Como é que funciona esse switch? Declarei um atributo chamado mês, mês 2, switch mês. Caso o mês for igual a 1, switch case, né? Caso o mês for igual a 1, ele vai entrar aqui e ele precisa desse break para ele cair fora. Né? Ele não precisa, ele já encontrou o item que ele queria e ele não precisa verificar os outros cases. Ah, não é 1. Caso, a pergunta aqui é caso o mês, né, for igual a 2, ele entra nesse case e aí ele vai imprimir, botar na tela ali usando o método println o mês de fevereiro e vai dar um break. Caso não, o default serve para caso ele não encontre nenhum desses itens, ele cair no default. Então, se ele entrou aqui no switch case, né, alguma coisa ele vai executar. Vamos compilar esse negócio. Né? Vamos executar. Tá vendo? Caiu em fevereiro porque o mês está 2. Vamos mudar aqui o mês para 3. Né? Tem 3? Tem switch case 3? Não, né? Então ele vai cair no default e vai deve mostrar, né, mês inexistente. Aí, mês inexistente. Se eu mudar aqui o mês para 1, ele vai mostrar mês de janeiro. Então ele entra no case de acordo com o valor que ele recebe nesse atributo mês. Você pode usar, em algumas situações que você tem uma estrutura de decisão, você pode usar o if, else if, né? Ele existe também, nós vamos vê-lo depois, ou switch case. Em casos de valores numéricos, o switch case é bastante útil. Temos ainda o exemplo de break, né, do comando break. Eu estou no meio de um looping, eu quero parar esse looping numa determinada situação, num determinado ponto, né, eu coloco um if lá e eu posso usar o comando break. Né. Então vamos criar lá um projetinho novo, né, exemplo break. Eu sempre copio aqui o nome do projetinho, porque o nome do arquivo tem que ser exatamente igual ao nome da classe, então não tem erro, né? O E está maiúsculo, o B está maiúsculo, já não tem problema nenhum. Aí eu clico aqui em finalizar, ele cria um novo projeto, switch a gente já usou, vamos aqui, vamos fechar esse switch para ficar mais fácil, né, para evitar confusão, porque senão às vezes eu mando executar, eu estou achando que está executando um, pode ser o outro, então na dúvida vamos fechar. Eu vou copiar aqui o código todo
e dentro do método principal. NetBeans já criou a classe, já criou o método principal, não preciso me preocupar com isso. Aí eu jogo isso aqui para cá, organizar aqui, que joga tudo na mesma linha. Vamos ter que dar uma organizada. Esse break aqui pode ficar na linha de baixo. Então, ele declara uma variável aqui em 1, ela é igual a 0, enquanto isso aqui for verdadeiro, né, ele vai imprimir o valor de N1. Então, N1 mais 1, e aí, ele, teoricamente, isso aqui vai ser sempre verdadeiro, ele vai ficar sempre em 1, esse código ficaria em looping, né? Só que ele tem um if aqui no meio para parar isso, então não tem nada que mude isso aqui para falso, né? Então vai ser sempre verdadeiro. Quando o N1 for maior que 10, ele para o meu loop. Né? E vai imprimir então de 1. Vamos pegar isso aqui e vamos executar. Olha lá. Imprimiu, né? De 1, de 0 na verdade é 10, porque meu N1 está valendo 0 aqui. Né? Então é bem simplesinho. Né? O comando break. E o break tem o comando continue também. Em algumas situações, né? A gente tem um exemplo aqui na apostila em que ele usa o comando continue. Quando o C for diferente de 1, e o 2E comercial é o nosso end, né? O end do Java. O end no Java é 2Es comerciais e o OR no Java, o OU, né? Lá dos operadores lógicos, é pipe, né? Essa teclinha aí que tem o shift e a teclinha que tem do lado do shift, né? O pipe, é o OR, né? E o end, então, enquanto o C for diferente de um desses valores aqui, é diferente de 1, tá vendo? Sendo diferente, né? Se fosse igual, se eu quero perguntar se uma coisa é igual a outra, no Java é igual. Diferente de 1, diferente de 3, diferente de 5, diferente de 7, diferente de 9, ele entra aqui, vai para o contínuo e volta lá para o próximo número. Senão ele não vai entrar, e vai imprimir esses números ímpares, né? Então, se for diferente é porque é par, né? Então os pares não é para imprimir, é para imprimir só os ímpares. Em relação às classes, né? Nas classes nós dizemos que toda classe tem identidade, estado, comportamento, instâncias, construtores, etc. Né? Identidade é aquilo que identifica uma classe. Eu tenho lá o conjunto de atributos que identifica uma classe, né? O conjunto mínimo de atributos. Então, por exemplo, uma classe de clientes tem que ter lá pelo menos o atributo CPF. Estado é o momento, né? Se já foi instanciado, se já foi executado um determinado método, naquele instante eu digo que está naquele estado. Se eu executar outro método, eu mudei o estado da classe. Se eu mudar o valor de um atributo, eu mudei o estado da classe. Então, o estado é aquele instante. E a cada mudança que você faz, se você mudou o valor de um atributo, se você executou um método, eu digo que eu mudei o estado da classe. São termos da orientação a objeto. E comportamentos são os métodos. Né? O comportamento da classe é determinado pelos métodos. O que ela pode fazer está lá nos métodos. Né? São as funcionalidades de uma classe. Então, a gente chama de comportamento. Tem um exemplo aqui de uma classe, né? A classe conta e a classe saque, né? Depósito que manipula. Então nós vamos trabalhar agora com mais de uma classe. Então, o que a gente faz aqui? Dentro da classe conta, a gente tem um método saque conta e o método depósito conta. Professor, como é que você sabe que isso aí é um método? Ó, bate o olho, tem abre e fecha parênteses na declaração, tá vendo? Na frente do nome tem abre e fecha parênteses. Então, eu sei que isso é um método. Os métodos estão dentro das classes. Então, eu tenho uma classe conta que tem dois métodos. Um método saque conta e um método depósito conta. Como é que isso vai funcionar? Né? Quando eu estiver em outra classe, eu posso, de outra classe, mandar executar esses métodos aqui. E, por exemplo, o método saque conta, ele espera que eu passe o valor a ser sacado, né? E o método depósito conta espera que eu passe o valor a ser depositado. Né? Mais abaixo ainda nessa aula, nós temos um exercício aí, o pessoal criar
uma classe chamada testa-conta, né? E nessa classe testa-conta a gente exercita essa história de construir a conta e efetuar o saque e o depósito usando, né, a outra classe, a classe conta. A testa conta é usada para fazer a brincadeira com a classe conta. Eu criei aqui a classe conta, né? Tem um novo projetinho e tal, a classe conta. Eu vou jogar todo o código da classe conta dentro, né, da classe conta. Reparem que a classe conta não tem método principal, né? Então eu vou pegar aqui os atributos dos dois métodos que tem na verdade na classe conta. Eu só vou apagar aqui o método principal, porque ela não tem método principal, certo? Criar os atributos, vai dar uma confusão danada, né? Porque ele traz as linhas que tem lá. Eu tenho que vir aqui e deletar esse monte de linhas que ele criou aqui. Se você copiar, né, quem está começando é melhor digitar e não copiar. Então tem um atributo chamado número cliente, outro atributo chamado saldo, um atributo data abertura, código do gerente e limite, né, saque conta. Bom, então eu tenho aqui o saque conta, né, depósito conta. O que eu fiz aqui? Eu acrescentei essa saldo, menos o saldo que o método vai receber, para debitar no saldo que já existe. E aqui, saldo, né, ele vai pegar o saldo, como é método depósito conta, vai pegar o saldo e vai acrescentar, né, com o saldo, vai pegar o saldo que já existe e vai acrescentar ao saldo que ele receber. Nós vamos criar um outro método, uma outra classe chamada testa-conta. Nós vamos trabalhar com duas classes, né? O método testa-conta, ele está, aliás, a classe testa-conta está mais aqui embaixo. Vou copiar aqui o nome dela. O que é interessante a gente fazer aqui. Clica com o botão direito no pacote, botão direito, novo e classe. Para você ter duas classes, né, as duas classes dentro do mesmo pacote, então não vai ter problema. Sempre procura deixar as duas classes dentro do mesmo pacote, quando uma classe tiver que conversar com a outra, que é o que vai ser feito aqui, para que não haja problema aí de uma enxergar a outra. As duas estão no mesmo pacote, as duas são públicas, então não vai ter problema nenhum. Essa classe testa-conta é a nossa classe principal, então ela tem o método principal, né, o método main. Vou copiar aqui daqui até aqui, a declaração da classe já está lá, então eu não preciso copiar, né? Então coloco aqui, tenho que vir aqui, né? Vou tirar aqui todos os números que ele tem lá, não precisa aqui, eu não vou usar isso aqui. E eu tenho agora uma classe que pode ser executada, porque ela tem método principal. Então, primeiro eu vou chamar ela e é ela que vai instanciar na memória a classe conta. Né? Você sempre precisa ter pelo menos uma classe com um método principal, porque se você não tem uma classe com método principal, você não consegue instanciar a outra classe. Você tem que ter uma classe que tem um método principal, você manda executar essa classe que tem um método principal e aí eu vou instanciar. Então tem que ter um método, tem que ter uma classe que tem um método principal e essa classe vai instanciar a outra classe que não tem. Então, vou compilar aqui a classe, vou mandar executar e ele retorna que o saldo atual é de 2,5. Por quê? Primeiramente,
eu primeiro crio, né, eu preciso dar um apelido para a classe conta. Então, essa minha instância, eu vou carregar na memória a classe e eu vou apelidar essa classe conta de conta X. Então, essa minha nova instância, aqui, até aqui, isso é a classe conta, ela é uma classe. Toda vez que vocês veem esse comando new, é o momento em que eu estou mandando instanciar a classe conta na memória, ou seja, estou transformando a classe conta em um objeto. O meu objeto, eu estou apelidando ele de conta X. Então, a classe conta, eu criei o objeto conta X, eu dou um apelido para o objeto, né? Então, a classe conta, ela vai ser conta X, então mando criar uma nova conta e essa nova conta, esse novo objeto chamado conta X. Então, daqui para frente, toda vez que eu quiser passar alguma coisa lá para a classe conta, né, que é essa outra classe aqui, eu vou me referenciar a ela como conta X. Então, por exemplo, para acessar um atributo dela, lá na classe conta, ela tem o atributo número, tá vendo? Para passar um valor do número da conta, eu coloco conta x.número igual e dou o número da conta. Então, estou passando aqui para ela, para outra classe, para o objeto conta x, que é a classe conta, que era a classe conta, né? Número do cliente, saldo de R$1.000, data de abertura, código do gerente e um valor de limite de mais R$1.000. Eu passei tudo isso, tá vendo? Número da conta, saldo, data da abertura, código do gerente e limite. Então, depois que foram executadas essas linhas aqui, né, esses valores foram carregados lá no objeto conta X, que é a classe conta que foi instanciado e virou, eu apelidei como conta X. Depois que ele faz aqui, chama o método depósito conta. Como é que você sabe, professor, que é método? Estou batendo o olho. E ele tem abertura e fechamento de parênteses aqui. Então, eu estou passando para ele o valor 2.000. Então, o depósito conta, que é esse método aqui, vai receber nesse saldo 2.000, que vai somar com o saldo que tem lá. O saldo que eu tinha passado para lá era 1.000, esse saldo passa a ser 3.000. Na linha seguinte, o que eu já faço? Eu faço um saque de 500. Então, eu vou chamar o método saque conta, onde eu passo 500. Cadê o método saque conta aqui? O método saque conta, ele vai receber 500 nesse atributo chamado saldo 2, que é um atributo do tipo double, ou seja, aceita vírgula, ponto, barra, né? Aceita ponto e vírgula. E aí eu vou debitar do saldo que eu tinha lá. O saldo era de 3.000, né? Porque eu tinha passado 2.000. Eu tinha feito um depósito de 2.000. 2.000 menos os 500 que eu passei, né? Menos os 500 que eu teoricamente saquei, né? E aí eu fico com um saldo de 2,5. Fico aqui com um saldo de 2,5. Okay, então nós trabalhamos, né, com as duas classes, dois objetos, né? O objeto testa conta e o objeto conta que eu instanciei na memória. Como ele não tem método principal, ele precisa ser carregado na memória, precisa ser instanciado na memória antes de ser usado. Então, eu executei o testa conta, que tem o método principal, eu consigo executar ele direto, né? E eu instanciei, eu carreguei na memória, né, o objeto conta, apelidando ele de conta X. E aí, eu, via troca de mensagens, né, a gente chama de mensagens, eu mandei lá para esse objeto conta que eu apelidei de conta X, né, um valor de depósito, né, para o atributo lá saldo, né, e eu chamei o método recebeu esses valores, e o método saque, e acionei também, né, o método saque conta. Então eu também posso dizer aqui que a minha classe, o meu objeto testa conta, ele herdou, né, do método conta, da classe conta, o método depósito conta e o método saque conta. Mandou esses valores para lá, né, alterou esses valores lá, o saldo do outro objeto, e aí, depois disso, eu vou lá naquele objeto e pego o valor do saldo lá e mando imprimir aqui na tela. Vou lá no outro objeto e pego esse valor do saldo.
É isso, espero que vocês tenham aproveitado a aula. Caso não tenham entendido alguma coisa, assistam, reassistam novamente, né, várias vezes aí a aula, consultem o material disponível no AVA, né, e aproveitem, né, tudo que está disponível para vocês aprenderem a trabalhar com Java. Obrigado. Pri!